Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo Nós na História. E os nossos personagens de hoje são Abraão e Sara. O texto desta história encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo dos capítulos 12 ao 23. E toda a descrição desses textos eu vou deixar aqui embaixo, né? E também alguns destaques de alguns textos, algumas partes que são mais importantes dessa história. Eu já quero dizer para vocês que vocês vão encontrar já no capítulo 12 de Gênesis o nome de Abrão e Sarai, porque Abrão significava pai exaltado e Deus trocou o nome dele para Abraão, como pai de multidões, pai de muitos, que Deus na verdade queria dar ênfase às promessas que tinha para a vida de Abraão. E Sarai passou a ser Sara, que significava mãe de muitos. E eu aqui vou sempre me referir a eles como Abraão e Sara. Então, Abraão era filho de Terá. Terá, ele vem lá da descendência de um dos filhos de Noé, só para a gente ter uma ideia, mas bastantes descendências para cá, tá? E nós então vemos que Abraão, ele é também um homem escolhido de Deus e ele é conhecido como o pai do povo hebreu e o pai da fé, porque ele é um dos maiores exemplos de fé que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E nós vamos entender por quê, né, daqui a pouquinho. E Abraão, então, ele morava na cidade de Ur, na região dos caldeus, ele era da Mesopotâmia, depois ele veio para Harã, e essas duas cidades, elas tinham muitas práticas pagãs. Então Deus falou um dia com Abraão para ele sair dessas cidades e ir para outras terras onde Deus tinha prometido para ele, onde Deus queria que ele estivesse. Então ele pegou a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló e foram para Canaã, na região da Palestina. Só que por também essas cidades estarem passando por alguns períodos de fome, eles acabaram passando pelo Egito. E lá no Egito aconteceu um episódio que Abraão, como Sara era uma mulher muito bonita, Abraão ficou com medo que no Egito os egípcios iriam matar ele para ficar com Sara se soubessem que eles eram casados. Então, Abraão, né, gente, porque nenhum homem da Bíblia, nenhum desses personagens que nós contamos aqui, vocês já perceberam que não são perfeitos, né? Então, aí tá o defeito de Abraão. Ele, infelizmente, combinou com Sara para se passarem por irmãos. E foi o que aconteceu, e Faraó justamente casou com Sara, achando que eles eram irmãos, deu bens, deu coisas pro Abrão, né? Tratou bem Abraão por ser irmão de Sara. Mas na verdade Deus não se agradou dessa atitude de Abraão e mandou pestes e pragas para o Egito. Então foi quando Faraó se deu em conta do que estava acontecendo, a mentira foi descoberta e Abraão e Sara e Ló tiveram que deixar o Egito. E nessa história, nessa altura aí já, eles estavam os dois muito ricos e então foi quando eles decidiram que Ló escolheu ficar mais nas planícies do Jordão e Abraão resolveu ir mais para a região sul. Então eles estabeleceram suas vidas, né? E Deus tinha prometido para Abraão e para Sara que eles teriam um filho. Só que, gente, nessa época, Abraão já tinha 75 anos de idade e a Sara era uns 10 anos mais nova que ele, então ela tinha uns 65 anos. E Deus dizia e prometia que ele seria pai de muitos, chegou a trocar o nome deles, né? Que eles teriam uma descendência como grãos de areia. E para Abraão e para Sara acreditarem nisso era muito difícil, porque eles já se viam velhos, Sara era estéril, e como que isso aconteceria? E isso causou algum desconforto para Sara, uma ansiedade em Sara, e como era de costume, né,
que as mulheres entregavam as suas servas para os seus maridos, a Sara, né, gente, para não ser perfeita também, acabou entregando Agar, a sua serva, a sua escrava, para Abraão, e ela engravidou e teve um filho que se chamou Ismael. E Ismael, ele dá origem aí, né, aos descendentes árabes. E, gente, a gente, né, observa aí mais uma vez, né, a mulherada. Eva ficou meio sem paciência naquela nossa história de Eva. Quem ainda não ouviu, vai lá e confere o vídeo, né? Eva comeu um fruto que não era para comer e deu para Adão. Daí agora vem Sara e dá a sua escrava, porque ela não teve paciência de esperar a promessa de Deus sobre sua vida, né? Mas o que eu quero dizer é que, trazendo essa aplicação para nós hoje, né, pelo nós na história, que muitas vezes nós também, né, acabamos nos precipitando, tomando algumas decisões, algumas atitudes, né, porque muitas vezes não temos a paciência de esperar, né, os planos, as promessas, os propósitos de Deus se cumprirem em nossas vidas, porque a gente quer tudo assim para ontem, né, e muitas vezes o tempo de Deus nas nossas vidas também nos faz aí esperar, né? Então, que a gente possa meditar nessa parte da história, de sermos um pouco mais pacientes, né? Para realmente vivermos tudo que Deus tem preparado para nós. Só que Deus, ele não muda os seus planos. E Abraão, ele estava com 86 anos quando esse filho dele com Agar nasceu. Mas depois, gente, quando Sara estava com 90 anos e Abraão com 100 anos, veio o filho da promessa. E realmente Sara, que era estéril, engravidou. A promessa de Deus de que eles teriam sim um filho, e esse filho veio, a promessa aconteceu e nasceu Isaac, o filho da promessa. E Deus, fazendo um teste justamente de fé com Abraão, era de costume naquela época fazerem sacrifícios de animais, né? Oferecer a Deus sacrifícios e holocaustos. E Deus, num belo dia, pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho Isaac. Uau, gente! Vocês imaginam uma coisa dessas? Deus pedir em sacrifício um próprio filho. E Abraão, ele não hesitou. Abraão, ele obedeceu a Deus e por isso ele é considerado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, esse pai da fé. A fé que ele teve. Conta a história que ele cria e tinha fé que Deus até ia permitir que ele matasse, oferecesse o seu próprio filho em sacrifício a Deus, mas que Deus, pelo seu poder, como ele já tinha tido a experiência com Deus, da promessa de Deus se cumprir na vida dele, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaac. Mas sabem o que aconteceu? Abraão preparou tudo o que precisava para o holocausto e foi para o Monte Moriá, onde Deus havia mandado que fosse feito esse sacrifício. E aí estava então o seu filho Isaac carregando a própria lenha do holocausto. Abraão levou a faca, levou tudo o que precisava. Um pouquinho antes do monte, os seus servos aguardaram e ele e o menino subiram. Quando eles estavam subindo o Monte Moriá, Isaac perguntou para o pai: Pai, aonde está o cordeiro que nós vamos fazer o sacrifício? E Abraão, por fé, disse: O cordeiro Deus proverá, meu filho. E foi exatamente o que aconteceu. Abraão, ele preparou o holocausto, ele já tinha amarrado o menino Isaac e estava com a faca na mão para sacrificar o próprio filho. Gente, sinceramente, eu tenho uma filha e eu não sei se eu teria essa coragem, essa fé de Abraão. Essa história é muito maravilhosa, tanto é que por isso Abraão é considerado um dos maiores personagens da Bíblia. E Abraão estava ali com a faca em mãos, pronto para matar o seu próprio filho em sacrifício a Deus. E então Deus fala com ele através de uma voz e nos arbustos ali por perto, né? Ele viu que estava um cordeiro. E então Deus disse para ele
que Deus realmente viu a fidelidade, a obediência dele a Deus, e ele providenciou realmente um cordeiro, e então ele e o seu filho Isaque ofereceram o sacrifício, né, aquele cordeiro em sacrifício a Deus. Gente, nós temos aqui uma grande história de um homem como Abraão, um homem de fé, e que essa fé de Abraão, né, possa realmente ser a fé que nós tenhamos nos nossos dias, né, de acreditar verdadeiramente que Deus, ele tem todo o poder e que ele pode realmente resolver qualquer situação nas nossas vidas. E também, assim como nós sempre fazemos a aplicação, né, para as nossas vidas, a gente vê aqui a figura de Abraão realmente oferecendo o seu próprio filho Isaque, né, em sacrifício a Deus. E Deus, né, ele também ofereceu o seu próprio filho Jesus como sacrifício para nos salvar. E a gente vê aí que Deus livrou Isaque da morte, providenciando um outro cordeiro. Mas Deus não livrou o seu próprio filho Jesus de morrer. E Jesus, ele morreu, mas ele foi o único que ressuscitou. E é por isso que através dele que nós hoje, né, chegamos até Deus. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história de Abraão e de Sara e que nós possamos meditar nela. Quem quiser aí, né, leia maiores detalhes sobre essa história que é maravilhosa, e espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Nós na História. Tchau!